Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, iniciando mais uma leitura. Nossa leitura de hoje está nos capítulos 19 a 21, aleluia, de 1 Samuel, e Lucas 11, do 29 ao 54. Vamos estar meditando na palavra do Senhor, aleluia, e crendo, aleluia, na sua palavra. Amém? Capítulo 19 de 1 Samuel. Saul persegue Davi. Saul contou ao seu filho Jonatas e a todos os oficiais que ele planejava matar Davi. Mas Jonatas era muito amigo de Davi e por isso lhe disse: o meu pai está planejando matar você. Amanhã cedo, tenha cuidado, esconda-se em um lugar secreto e fique lá. Eu vou esperar pelo meu pai no campo em que você estiver escondido e vou falar com ele ao seu respeito. Se descobrir alguma coisa, eu aviso a você. Então Jonatas elogiou Davi para Saul e disse: meu pai, não faça nenhum mal ao seu servidor Davi, pois ele nunca fez nenhum mal. Pelo contrário, tudo o que ele tem feito tem ajudado bastante o Senhor. Ele arriscou a própria vida quando matou Golias. E por meio dele, o Senhor Deus conquistou uma grande vitória para Israel. O Senhor mesmo viu isso e ficou contente. Então, por que o Senhor, meu pai, faria um mal a um homem inocente, matando Davi sem nenhuma razão? Saul atendeu o pedido de Jonatas e jurou em nome do Senhor, o Deus vivo, que Davi não seria morto. Então Jonatas chamou Davi e lhe contou tudo. Aí levou Saul a Davi, aí o levou a Saul, e Davi continuou a servir o rei como antes. E novamente houve guerra contra os filisteus. Davi os atacou e derrotou tão completamente que eles fugiram. Um dia um espírito mau mandado pelo Senhor dominou Saul, e ele estava sentado em casa, com uma lança na mão, e Davi estava ali tocando lira. Saul tentou espetar Davi na parede com a sua lança, mas ele se desviou e a lança ficou fincada na parede. Então Davi correu e escapou. Naquela mesma noite, Saul mandou alguns homens vigiarem a casa de Davi para o matarem na manhã seguinte. Mical, a mulher de Davi, o avisou: se você não fugir essa noite, amanhã estará morto. Aí ela desceu Davi por uma janela e ele correu e escapou. Então Mical pegou o ídolo protetor do lar e deitou na cama, pôs uma almofada feita de pelo de cabra na cabeça dele e o cobriu. Quando os homens de Saul foram pegar Davi, Mical disse que ele estava doente, mas Saul mandou que voltasse lá e que ele mesmo vissem a Davi. Tragam Davi aqui na sua cama, e eu o matarei, disse Saul. Eles entraram e acharam o ídolo no lar, na cama, e a almofada de pelo de cabra na cabeça dele. Então Saul perguntou a Mical: por que você me enganou assim? Deixou o meu inimigo escapar. E ela respondeu: ele disse que me mataria se eu não o ajudasse a fugir. Davi escapou e foi para Ramá, e contou a Samuel tudo o que Saul tinha feito contra ele. Depois ele e Samuel foi para a casa dos profetas e ficaram lá. Saul ficou sabendo que Davi estava na casa dos profetas em Ramá e mandou alguns homens lá para prendê-lo. Quando eles chegaram, viram um grupo de profetas profetizando. E Samuel era o líder. Então o Espírito de Deus dominou os homens de Saul e eles começaram a profetizar. Quando Saul soube disso, mandou mais mensageiro e eles também começaram a profetizar. Então mandou mensageiro pela terceira vez e aconteceu a mesma coisa. Aí o próprio Saul foi a Ramá. Quando chegou a um poço grande na cidade de Seco,
Perguntou onde estava Samuel e Davi, e lhe disseram que eles estavam na casa dos profetas. Enquanto Samuel estava indo para lá, o Espírito de Deus o dominou também, e ele foi profetizando por todo o caminho até chegar à casa dos profetas. Lá tirou a roupa e profetizou na presença de Samuel, e ficou deitado no chão nu, o dia inteiro e a noite inteira. E foi assim que surgiu o seguinte ditado: será que Saul também virou profeta? Capítulo 20 de 1 Samuel. Jonatas ajuda Davi. Então Davi fugiu da casa dos profetas em Ramá, foi até o lugar onde Jonatas estava e disse: o que foi que eu fiz? Qual o meu crime? Que mal fiz ao seu pai para que ele queira me matar? E Jonatas respondeu: que Deus não permita que você morra. O meu pai me conta tudo o que faz, seja importante ou não. Ele não esconderia isso de mim. Isso não é bem assim. Aleluia. Mas Davi respondeu: o seu pai sabe muito bem o quanto você gosta de mim. Por isso resolveu não deixar que você fique sabendo dos planos dele, para você não sofrer muito. Eu juro pela sua vida e pela vida de Deus, o Senhor, que estou bem perto da morte. O que você quer que eu faça? Perguntou Jonatas. Davi respondeu: amanhã é a festa da lua nova, e eu deveria ir sem falta ao jantar do rei. Mas se você deixar que eu irei me esconder no campo até depois de amanhã à noite. Se o seu pai notar que eu não estou à mesa, diga que eu pedi a você para me deixar ir com urgência a Belém, pois está na época de toda a minha família oferecer o sacrifício anual. Se ele disser está bem, eu estarei salvo. Mas se ele ficar com raiva, então você ficará sabendo que ele está com más intenção. Peço que você me faça este favor e cumpra assim a promessa sagrada que me fez. Porém, se eu sou culpado, mate-me você mesmo, porque deixar o seu pai fazer isso. Nem pense numa coisa dessa, respondeu Jonatas. Se eu soubesse que meu pai estava mesmo resolvido a acabar com você, acha que eu não o avisaria? Então Davi perguntou: se seu pai responder com raiva, quem vai me avisar? Jonatas respondeu: venha comigo, vamos até o campo. E eles foram. Jonatas disse a Davi: que o Senhor, o Deus de Israel, seja nossa testemunha. Amanhã e depois de amanhã, a esta hora, eu vou fazer algumas perguntas ao meu pai. Se a intenção dele para com você for boa, eu lhe mandarei dizer. Mas se ele tiver a intenção de fazer alguma coisa contra você, que o Senhor Deus me mate se eu não enviar uma mensagem a você e não deixar ir embora sã e salvo. Que o Senhor esteja com você, assim como esteve com meu pai. E agora, se eu continuar vivo, cumpra sua promessa sagrada e seja fiel a mim. Mas se eu morrer, trate sempre a minha família com bondade. E quando o Senhor destruir completamente todos os nossos inimigos, que nós não quebraremos a promessa que fizemos um ao outro. Se você quebrar, Deus o castigará. Novamente, Jonatas fez um juramento de amizade a Davi, pois ele amava Davi como a si mesmo. E disse a Davi: amanhã é a festa da lua nova, e se você não estiver lá, a sua falta será notada. Depois de amanhã, a sua falta será notada ainda mais. Assim, vá para o lugar onde você se escondeu da outra vez, e fique atrás do monte de pedra que há ali. Então eu atirarei 3 flechas, como se o monte de pedra fosse um alvo. Aí direi ao meu empregado para ir buscar. E se eu disser a ele: olhe, as flechas estão para cá de vocês, pegue-a. Isso quer dizer que tudo está bem.
e você pode sair. Eu juro por Deus, o Senhor, que nesse caso você não estará em perigo. Mas se disser a ele, as flechas estão para lá de você, então fuja, pois o Senhor está mandando que você vá. Quanto à promessa que fizemos um ao outro, o Senhor Deus nos ajudará a cumpri-la para sempre. Então Davi se escondeu no campo e o rei Saul chegou para a festa da lua nova. Sentou-se para comer no lugar de costume, perto da parede. Abner sentou-se ao lado de Saul e Jonatas na sua frente. Mas o lugar de Davi ficou vazio. Naquele dia Saul não disse nada, porque pensou: deve ter acontecido alguma coisa com ele. E de certo ele não passou pela cerimônia de purificação. No dia seguinte, o segundo dia da festa da lua nova, o lugar de Davi continuava desocupado. Aí Saul perguntou a Jonatas: por que Davi não veio comer nem ontem nem hoje? Jonatas respondeu: ele me pediu licença para ir a Belém. Ele me disse: deixa-me ir a Belém, porque minha família está lá fazendo a festa do sacrifício, e meu irmão mandou que eu também fosse. Se você é meu amigo, deixe que eu vá ver os meus parentes. E Jonatas continuou: é por isso que ele não está no seu lugar à mesa. Então Saul ficou muito zangado com Jonatas e disse: seu filho de uma mulher à toa. Agora eu sei que você passou para o lado de Davi, trazendo desonra para você e para sua mãe. Enquanto Davi for vivo, você não será rei deste país. Vá agora e traga aqui, porque é preciso que ele morra. Por que é que ele deve morrer? Perguntou Jonatas. O que foi que ele fez? Então Saul atirou a sua lança contra Jonatas para o matá-lo. E assim Jonatas compreendeu que o pai estava mesmo resolvido a matar Davi. Jonatas levantou-se furioso da mesa e não comeu nada naquele dia. O segundo dia da festa da lua nova, ele estava muito sentido porque Saul tinha insultado Davi. Na manhã seguinte, ele foi ao campo a fim de encontrar Davi, como tinha combinado. Levou consigo um rapazinho e disse: corra e vá buscar as flechas que eu atirar. O rapaz correu e Jonatas atirou uma flecha que passou além dele. Quando o rapaz chegou ao lugar onde a flecha tinha caído, Jonatas gritou: a flecha caiu mais para lá de você. Não fique aí parado, ande logo. O rapaz pegou as flechas e voltou para perto do seu patrão. E não sabendo o que queria dizer tudo aquilo, somente Jonatas e Davi sabiam. Aí Jonatas entregou as suas armas ao rapaz e mandou que levasse de volta para a cidade. Depois que o rapaz foi embora, Davi saiu de trás do monte de pedra, jogou-se no chão, encostou o rosto na terra 3 vezes. Então eles se beijaram chorando, e a tristeza de Davi era maior do que a de Jonatas. Aí Jonatas disse a Davi: Deus esteja com você. O Senhor Deus fará com que você e eu, e os seus descendentes e os meus, aleluia, os meus, cumpra sempre a promessa sagrada que nós fizemos um para o outro. Então Davi partiu e Jonatas voltou para a cidade. Capítulo 21. Davi foge de Saul. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nobe. O sacerdote saiu tremendo para se encontrar com Davi e disse: por que é que você veio aqui sozinho? Davi respondeu: eu estou aqui a serviço do rei. Ele ordenou que não me deixasse ninguém saber o que ele me mandou fazer. Por isso mandei que os meus soldados fossem encontrar-se comigo em um certo lugar. Agora diga o que é que você tem para comer. Dê-me uns 5 pães ou qualquer outra coisa que você tiver. O sacerdote disse: eu não tenho pão comum, só pão sagrado. Você pode levá-lo, se é que já faz algum tempo que os seus soldados não tiveram relações sexuais. Davi respondeu: claro que não tiveram. Nós não estivemos com nenhuma mulher. Os meus homens sempre se mantêm puros quando saímos em missão comum. Quanto mais agora que estamos em missão especial. Então o sacerdote deu a Davi os pães sagrados
porque ele só tinha os pães que havia sido oferecido a Deus, o Senhor. Estes pães tinham sido tirados da mesa sagrada e trocada por pães frescos. Acontece que Doeg, o emonita, que era o chefe dos pastores de Saul, estava ali naquele dia porque tinha de cumprir um dever religioso. Aí disse a Aimeleque: você tem uma espada ou uma lança para me dar? Eu não trouxe a minha espada nem outra arma, por causa das ordens do rei. Eu saí com muita pressa. Aí Aimeleque respondeu: tenho a espada de Golias, o filisteu que você matou no vale do Carvalho. Ela está atrás do manto sacerdotal, enrolada num pano. Leve se quiser. E é a única arma que há aqui. Davi disse: não existe espada melhor do que essa. Pode me dar. Então Davi saiu fugindo de Saul e foi procurar Aquis, o governador de Gate. As autoridades da cidade disseram a Aquis: não há dúvida de que este é Davi, rei da terra de Israel. A respeito dele, as mulheres cantavam enquanto dançava: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Davi assustou-se com as palavras dele e ficou com muito medo de Aquis. Então, na frente de todos eles, fez de conta que estava louco. Quando tentaram segurar, ele começou a agir como doido. Rabiscava os portões da cidade e deixavam escorrer saliva pela barba. Então Aquis disse aos seus oficiais: este homem está louco, por que me trouxeram para cá? Será que já não tenho bastante louco em volta de mim? Por que trazem outro doido para a minha própria casa, a fim de me aborrecer com as suas loucuras? Essa foi a nossa leitura de hoje nos livros de 1 Samuel, dos capítulos 19, aleluia, ao capítulo 20, aleluia, e 1. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para Lucas, aleluia, capítulo 11, do versículo 29 ao versículo 54. Louvado seja o nome do Senhor. O pedido de um milagre. Quando a multidão se ajuntou em volta de Jesus, ele começou a falar e disse o seguinte: como as pessoas de hoje são más, pedem um milagre como sinal de aprovação de Deus, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o milagre de Jonas, assim como o profeta Jonas foi um sinal para os moradores da cidade de Nínive, assim também o Filho do Homem será um sinal para a gente de hoje. No dia de juízo, a rainha de Sabá vai se levantar e acusar vocês, pois ela veio de muito longe para ouvir os sábios ensinamentos de Salomão. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Salomão. No dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês, porque quando ouviram a mensagem de Jonatas, eles se arrependeram dos seus pecados. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Jonatas. A luz do corpo. Jesus continuou: ninguém acende uma lamparina para pôr no lugar escondido ou debaixo de um cesto. Ao contrário, ela é colocada no lugar próprio para que os entrem na casa e possam enxergar tudo bem. Os olhos não são como uma luz para o corpo. Os olhos são como uma luz, igreja, são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Portanto, tenha cuidado para que a luz esteja em vocês e não seja escuridão. Pois se o corpo estiver completamente luminoso, nenhuma parte estiver escura, então ele ficará todo cheio de luz, como acontece quando você é iluminado pelo brilho de uma lamparina. Jesus, os fariseus e os mestres da lei. Quando Jesus acabou de falar, um fariseu o convidou para jantar na casa dele. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu ficou admirado quando viu que Jesus não tinha se lavado antes de comer. Então o Senhor disse a ele:
Vocês, fariseus, lavam o corpo e o prato por fora, mas por dentro vocês estão cheios de violência e de maldade. Seus tolos, que fez o lado de fora, não é o mesmo que fez o lado de dentro? Portanto, dei aos pobres o que está dentro dos seus copos e pratos, e assim tudo ficará limpo para vocês. Ai de vocês, fariseus, pois dão para Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da arruda e de todas as verduras, mas não são justos com os outros e não amam a Deus. E são exatamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. Ai de vocês, fariseus, pois gostam demais dos lugares de honra, sinagogas, e gostam de ser cumprimentado com respeito nas praças. Ai de vocês, pois são como sepulturas que não se vê, sepultura que as pessoas pisam sem perceber. Então o mestre da lei disse a Jesus: Mestre, falando isso, o Senhor está nos ofendendo. Jesus respondeu: Ai de vocês também, mestre da lei, porque põe fardos tão pesados nas costas dos outros que eles quase não podem aguentar, mas vocês mesmos não ajudam, nem mesmo com o dedo, estas pessoas a carregar estes fardos. Ai de vocês, por faz túmulos bonitos para os profetas, os mesmos profetas que os antepassados de vocês mataram. Com isso, vocês mostram que concordam com o que os seus antepassados fizeram, pois eles mataram os profetas e vocês faz túmulos para eles. Pois a sabedoria de Deus diz: mandarei para eles profetas e mensageiros, e eles matarão alguns e perseguirão outros. Por causa disso, esta gente de hoje será castigada pela morte de todos os profetas assassinados, desde a criação do mundo, começando pela morte de Abel até a morte de Zacarias, que foi assassinado entre o altar, o lugar santo. Sim, eu afirmo a vocês que o povo de hoje será castigado por todos esses crimes. Ai de vocês, mestres da lei, pois guardam a chave que abre a porta da casa da sabedoria, e assim nem vocês, nem mesmo entrarão, nem deixe os outros entrarem. Quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a criticá-lo com raiva e a fazer perguntas sobre muitos assuntos. Eles queriam levá-lo a dizer alguma coisa que pudesse servir de motivos para acusar. E essa foi a nossa leitura de hoje, para a glória de Deus. Aleluia. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus.